Gente, agora estamos ao vivo para a live com o Frederico de Santa Terezinha. Ai, meu Deus. Olha, foi bom que eu fiquei com vocês aí um pouquinho, né? Falando sobre a formação, mas a hora que eu entrei aqui eu falei, gente, será que é hoje mesmo? Quarta-feira. E a live é 9h30, Lana. Era 9h30 e eu achando que era 9. É bom que eu conversei um pouquinho com vocês aqui. Aí o Frederico, não é 9h30? Coitado, ficou lá. Ai, é mesmo, é 9h30, Frederico. Entra 9h30, que eu tô em outra... Vou aqui conversando com o povo. Espero o Instagram aqui avisar. Ai, gente, acontece cada uma comigo nesse negócio que é impressionante. Meu Deus do céu. Ai. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 e 7. Na última live nós não conseguimos falar sobre 2 capítulos. Nós falamos só sobre... Deixa eu ajeitar aqui o negócio. Nós conseguimos falar apenas de um capítulo. Porque realmente o capítulo era bem interessante. Assim, todos são interessantes, né? Mas aquele é muito grande, é muito longo. E aí não conseguimos falar dos 2. Então nós vamos falar do 6º capítulo, que é a viagem para Roma, e o 7º, que é a entrada dela no Carmelo. Mas é lindo. Eu sou suspeita, né? Estou apaixonada pela família Martin de vez. E eu quero que vocês se apaixonem por eles também e que vocês leiam. A ideia, quando eu falo dos santos aqui, olha, existe todo dia tem um santo que a igreja tem festa, né? Então vocês busquem um pouquinho da vida daquele santo, leiam para vocês mesmos e para os filhos, comentem sobre aquele santo, né? Então assim é difícil que às vezes fazem um resumo que perde a essência do santo ali, né? Salve Maria. E então, mas o bom mesmo é você ler a biografia daquele santo, pelo menos um resumo maior, né, ali com maiores informações ali da biografia. Então, de Santa Zélia de São Luís, eu li vários livros para fazer a formação das Santas Mães, né? Olha, cada livro é um tesouro. De Santa Mônica também foram 2 livros, tem um que não tem mais impresso, eu li um em PDF. Olha que impressionante. Santa Rita de Cássia também tem um livro dela maravilhoso que não tem impresso também. Eu não sei se acha em sebos, mas quando você começa a ler a vida de Santa Rita é impressionante. Gente, todos são impressionantes, né? Mas como mãe, né? A gente olha ali a vida dela, é a santa dos impossíveis mesmo, viu? Olha cada milagre, cada maravilha ali é a vida de Santa Rita de Cássia. Acho que ele tá entrando... É o Fred que tá entrando aí com a da Raquel, Fred? Da Raquel, da Carol? Carol Raquel. Então, assim, é uma maravilha. Então, quanto mais a gente conhece os santos, mais a gente tem informações. Aí, ele entrou aqui. Oi, eu aceitei a solicitação, deve estar abrindo aí. Ai, Fred. Salve Maria! Eu entrei aqui 9 horas. Hoje foi um dia muito corrido. E eu tava numa ligação, eu fui à missa, cheguei e fui falar com meu irmão e a ligação demorou. E aí eu tô olhando 9 horas, 9 horas, 9. Aí gente, 9 horas, deixa eu correr aqui, não sei o que, ligando e tal. Aí nada de você, por exemplo, o Frederico é muito pontual, aconteceu alguma coisa, gente. Eu falei, hoje é quarta-feira? Será que hoje é quarta-feira? Eu cheguei nesse momento. Será que hoje é quarta-feira? Ai, meu Deus do céu. Aí a Carol, não é 9h30? Eu pensei, ai, é 9h30, Carol. Aff, Maria. É isso aí. Coisas de Mônica, né? Mas tudo bem. Vamos Tudo bem? fazer, tudo bem, vamos fazer a nossa oração inicial para a gente Sim. não esquecer, já que estamos hoje tão atarantados. É isso aí, vamos acalmar aí com o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho. Santa Cecília, rogai Santa Cecília, rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estava aqui falando um pouquinho dos santos aqui, das maravilhas dos santos. Olha que coincidência, hoje vamos ler o capítulo em que ela fala de Santa Cecília. Pois é mesmo, né? Pois Hoje eu tava... Coincidências celestes. Queria mandar um abraço aqui para minha amiga Nani Celestrin, que entrou aqui, está aqui conosco na live. Um abraço. Graças a Deus. Tem aqui Lana também, entrou. A Lana tá aqui? Não vi. Ela tava, Um abraço, Lana. A Lana também. E assim, eu tava hoje... Ai, esses comentários aqui é ruim. Consegui. Eu tava ouvindo... olha, o meu livro de Santa Teresinha é uma coisa, né? Te falei, né? Que perdido, não achei. Mas eu você tava tá com lá... PDF aí. Tô com um PDF aqui. E aí eu tava ouvindo o audiobook também hoje, aproveitando, revendo os capítulos no audiobook que tem no YouTube, né? E aí eu falei, gente, que coisa, né? Eu fiquei me emocionando hoje, ouvindo ali, meditando sobre ela falando dos lugares que ela visitou ali em Roma, né? Falando da entrada dela do Carmelo. E quando ela fala do pai dela, não tem como a gente não se emocionar, né? Os comentários que ela faz de São Luís é impressionante. Eu fico, Senhor, é uma graça muito grande, né? Mas vamos lá. Então, eu acho esse capítulo muito importante, porque ele mostra muito a têmpera de Santa Teresinha e mostra o dom de ciência, porque entre os 7 dons do Espírito Santo, nesse capítulo, digamos que brilha com muita força o dom de ciência de uma pessoa que já está bastante elevada na vida espiritual e que vai fazer uma viagem à cidade eterna, a Roma, onde há tanto turismo para fazer, e ela mostra um total desprezo por aquilo que a maioria de nós ficaríamos deslumbrados. Ela já começa, é um capítulo que ela já começa assim com um tapa na cara. Veja, ela diz assim, ó. Bom, primeiro vamos recapitular por que ela foi parar em Roma. Porque ela estava tentando entrar no Carmelo precocemente, aos 15 anos de idade, e a regra não permitia. Ela tentou a autorização do superior do Carmelo, ele disse não. Tentou o bispo de Lisieux, negativo. Então, São Luís Martin disse, não vamos nos conformar, vamos falar com o Papa. E entraram numa excursão, saíram de Paris e foram parar em Roma, né? E aí, então eles fazem não é um turismo, veja. Está muito claro que ela não fez turismo em Roma, ela fez peregrinação. Um católico que tem amor às coisas da fé e tudo, da devoção, não faz turismo, ele não fica se divertindo por aí. Ele aproveita todas as ocasiões para aumentar a fé. Então veja o que ela diz assim, ó. Isso aqui não é interpretação minha, isso aqui é o que ela diz, ó. Primeira linha. 3 dias depois da viagem a Bayeux, devia fazer outra muito mais longa a Roma. Que viagem aquela? Aí você vai dizer, né? Nossa, restaurantes. Tomei um café na praça de Piazza Espanha. Não. Olha o que ela diz. Por si só, essa viagem me instruiu mais do que longos anos de estudos. Por quê? Mostrou-me a vaidade de tudo quanto passa, e que tudo debaixo do sol é tribulação do espírito. Aí cita o Eclesiastes, aquele livro que diz vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo passa. No entanto, eu vi muitas coisas belas. Contemplei todas as maravilhas da arte e da religião. Antes de tudo, pus os pés na mesma terra que os santos apóstolos.
Lindo. terra regada com o sangue dos mártires, e a minha alma dilatou-se ao contato com coisas santas. Então, aí ela diz assim, ó, vou continuar lendo, porque isso aqui é muito esclarecedor. Eu estou lendo aqui as primeiras linhas do capítulo 6. Deixa eu só continuar lendo mais um trechinho. Sou muito feliz por ter estado em Roma. Por quê? Porque ela passeou à vontade, frequentou altos restaurantes, conheceu a gastronomia romana. Não. Compreendo, todavia, as pessoas mundanas. Quando pensaram que papai me induziu a fazer a grande viagem para desviar os meus planos da vida religiosa. Ela diz, eu entendo bem o que, é que essas pessoas pensam. Nisso havia realmente com que abalar uma vocação pouco consolidada. Não tendo jamais vivido no meio da alta sociedade, Celina e eu nos achávamos no meio da nobreza que integrava quase exclusivamente a peregrinação. Ah, muito ao invés de nos obcecarem, todos os títulos de nobreza e esses de sobrenome não nos pareciam outra coisa senão fumaça. Ou seja, ela já mostrava aqui, nessa idade, um total desprezo pelas coisas do mundo. E ela fala mesmo, né? Ela analisa, cada lugar que ela chegava, ela falava isso. Eu não sei se é agora aí, que é logo em seguida aí, ela fala, ah, não, ela vai para Loreto, deixa eu chegar lá em Loreto, né? Estamos aqui falando da viagem. Ela fala a questão das roupas, né? Mas vamos lá. Exato. Pois é, então foi uma viagem que ela passou por várias localidades, né? E só mais um trechinho aqui que é interessante sobre essa questão da nobreza de sangue francesa, né? Esses títulos, né? Que inclusive ainda existem na Europa, né? Uhum. O conde de não sei daquilo, a condessa de não sei o quê. Eu morei em Portugal e de vez em quando ainda se falava, né? Ah, é? É, aqui é a condessa de não sei o quê. Tá. Pois é. Aí ela diz assim: só no céu saberemos quais são os nossos títulos de nobreza. Nossa, que E lindo. quem na terra quis ser o mais pobre, o mais esquecido por amor de Jesus, será o primeiro, o mais nobre, o mais rico. Muito bem. Aí então ela foi passando por várias, né? Ó, essa primeira impressão que ela dá sobre Roma, ela ainda não chegou em Roma aqui no itinerário da É, viagem. Esse aqui é uma introdução. Ó, no parágrafo 56, no fim, ela fala sobre a passagem dela em Paris, né? e só uma coisinha antes de chegar lá em Paris, aí logo nesse parágrafo seguinte aí, é uma coisa que me chamou a atenção, que a gente comentou isso nos capítulos anteriores, que ela falou que ela queria se salvar almas, né? Ela queria os pecadores, dos pecadores, que ela queria ser aquela que tivesse seus filhos, né? Filhos espirituais. E aí ela começa, já logo no início, ela começa a ter um olhar diferente para os sacerdotes, porque ela achava assim, todo sacerdote é santo, né? Na visão dela. E ela percebeu que ela precisava se mortificar, orar, rezar e oferecer também, ter como filhos espirituais também os sacerdotes, né? Então é muito bonito, né? Nessa viagem, que ela dá esse clique aí nela, né? Também. Exato. Pelo espaço de um mês, diz ela, vivi com muitos sacerdotes santos e vi que, se a sua sublime dignidade os coloca acima dos anjos, nem por isso deixam de ser homens fracos e defectíveis. Se sacerdotes santos, a quem Jesus em seu evangelho chama o sal da terra, mostram por seu procedimento que tem extrema necessidade de orações, o que dizer dos tíbios? Olha só. É, exato. Então ela sente essa vocação de rezar pelos sacerdotes, né? É. Pois bem. E aí, então, saem de Lisieux e vão a Paris. É de Paris que vai partir a excursão. Lembrando que não é... Eles não entendiam como uma viagem a turismo. Eles entendiam como uma peregrinação. Isso faz muita diferença, viu? E outra coisa que é interessante, que você, né, que leu aí o livro de São Luís, e também se fala muito nas memórias de Zélio, nas cartas, todas elas falam muito sobre isso, que São Luís gostava muito dessas viagens. Ele fazia muitas peregrinações. É Sim. impressionante. Ele gostava, acho que ele, como filho também de militar, viajou muito, né? E ele aproveitava esses lugares, essas viagens, inclusive, para fazer essa meditação, né? Contemplar, né? Os locais. E, e, Perceber na linguagem de Teresinha, nesse capítulo de Roma,
E ela fala justamente isso, né? Que ela dá um mergulho ali em cada local que ela entra, né? E ela tira ali, né? Como a abelha que vai nas flores, né? E tirando Pois o é, mel. muitas dessa peregrinação ele fez a pé, inclusive. Nossa. Aí você não sabia, não. É, fazia muita peregrinação por penitência. Muito bem, então veja, olha o que ela diz aqui sobre Paris. Aqui um abraço aqui para a Ana Paula Leite, aqui, que entrou também. Começamos logo a visitar Paris. Meu pobre paizinho cansou-se muito para nos contentar. E assim, dentro em pouco, tínhamos visto todas as maravilhas da capital. Então estava lá São Luís Martin, levando Terezinha e Celina para cima e para baixo. Por isso só encontrei uma única coisa que me arrebatasse. A maravilha era Nossa Senhora das Vitórias, a igreja, que foi a igreja onde foi celebrada a missa para que ela fosse curada daquele piripaque que ela teve uma É. mistura de depressão com esquizofrenia, febres e outras coisas que ela teve lá aos 10 ou 11 anos, Mônica. Ela teve com. Por aí. Por aí. Não tô lembrando assim, a idade Mas então, certinha, não. mas olha aqui, de toda Paris, certo? A única coisa que a arrebatou foi a igreja de Nossa Senhora das Vitórias. É. Quem de nós diria isso? Não, eu gostei da Torre Eiffel, eu gostei do passeio de barco no Rio Sena, do Batomush, e não sei o que, nisso, daquilo, tal. Não, para ela é uma coisa só. Os olhos sempre surçam corda, né? É, No alto. exatamente. E ela fala aí que ela lembrou, né? Ela teve aí nesse momento que ela esteve em Nossa Senhora das Vitórias, ela teve aquela certeza de que quando ela teve o sorriso de Nossa Senhora, porque teve um momento que ela ficou ali, né? Será que meio as pessoas, né, ficaram duvidando dela? Será que não foi você que inventou? E o momento ela começou a se questionar sobre isso, né? E aqui ela fala, né, que ela realmente teve ali essa graça de que Nossa Senhora confirmasse, né, nela esse sorriso dela, né, que foi a. E ela Sim, começa cara de mamãe, não é de mãe mais. Então é mamãe agora. mamãe Nossa Senhora. É. Mamãe, meu Padre Pio, né? La Madonna. Mamãe, la mamma. Essa coisa muito carinhosa com Nossa Senhora. Então, aqui outra coisa que chama atenção, né? Belas paisagens durante essa viagem de trem e, e as belas paisagens para ela eram ocasião de oração, tal como vários salmos que cantam o esplendor da criação, que Deus fez os mares, as montanhas, né? Colocou o alicerce das montanhas e dos vales, etc. O salmista, né? No livro dos Salmos, ele usa a criação como uma ponte para contemplar a grandeza de Deus, o Criador. E aqui, ó, no parágrafo 161. À vista de todas essas belezas da natureza, despontavam em minha alma pensamentos bem profundos. Parecia-me compreender desde já a grandeza de Deus e as maravilhas do céu. Afigurava-me a vida religiosa tal qual ela é em si, com todas as suas sujeições, com seus pequenos sacrifícios feitos na obscuridade. Compreendia como era fácil ensimesmar-me e esquecer a meta sublime de sua vocação. E dizia-me, mais tarde, à hora da provação, quando eu já não puder, prisioneira que for das grades do Carmelo, contemplar senão uma pontinha do céu estrelado. É. Opa, perdi aqui. Tal pensamento, lembrar-me-ei de tudo quanto estou vendo hoje. Então, Hoje, os meninos. a Glorinha está acordada aqui, não deveria estar acordada essa hora. Está abrindo a porta aqui. Tal pensamento me dará coragem e facilmente esquecerei os meus pobres e mesquinhos interesses, considerando a grandeza e o poder de Deus, a quem quero unicamente amar. Não terei a desgraça de apegar-me a ninharias, agora que meu coração pressentiu o que Jesus reserva aos que o amam. Aqui ela está citando 1 Coríntios 2. Então veja, quando ela, nesse momento em que ela estava contemplando as belas paisagens da viagem, ela já estava antecipando que ela abriria mão de tudo isso para viver a clausura e não sentiria saudade de tudo isso. Porque essa bela paisagem, ela, na verdade, nos mostra a grandeza de Deus. É a E ela grandeza. das grades do Carmelo para
fruir desse amor do Deus grandioso, que é o autor das paisagens. Ou seja, ela não está presa à criatura. Ela está usando a criatura para remeter ao autor. E ela fala, inclusive, que essa viagem foi muito boa para ela, porque essa visão que ela teve dessas coisas maravilhosas, desse maravilhamento, né, com a natureza e tudo mais, ela disse que ia levar todas essas imagens que ela teve pro Carmelo, né? Para a montanha, né? Pro alto da montanha, porque ela ia lembrar do Criador, lembrando das criaturas, né? Ela fala dos montes, das cascatas, né? É muito bonito a memória, né? O detalhe que ela vai dando dessa viagem e sempre falando em contemplar, né? Ela olha da janela, fala, ela tem uma hora que ela fala assim, eu tô numa janela, eu queria estar na outra, porque de um lado tem uma coisa, aquele penhasco lindo, eu vou pro outro, tem uma montanha com neve, e enfim, que toca o céu. Então, assim, ela toda ali preocupada, realmente, preocupada não, assim, ela atenta, né, a olhar isso. Olha só, e a gente hoje fica que nem galinha, né, olhando para baixo ou para as telas, e não consegue contemplar o que está à nossa volta, né? Olhar ali, a gente está indo para uma viagem de carro, olha a natureza, não vê, às vezes está olhando para baixo, né, ou para o celular, ou dorme, não aproveita ali para aquela que está contemplando. E Terezinha está nos ensinando isso, essa importância, né? E outra coisa, uma pessoa que era tão contemplativa e que tudo a fazia apontar para Deus, né, remeter a Deus, não é que ela fosse uma pessoa desinteressada no sentido, digamos que de uma ignorância voluntária. Ela conta aqui no parágrafo seguinte que elas eram muito aplicadas em ouvir todas as explicações do Eu acho tão aspas, bonito. né? Elas estavam com o ouvido bem atento porque elas não queriam perder nada. Tudo que fosse valioso para alimentar essa fé. Ela diz aqui, ó, que quando lá entraram na Catedral de Milão, ali foi onde pregou São Carlos Borromeu. Então, elas queriam ouvir todas as explicações, queriam saber todos os detalhes. Elas eram extremamente interessadas e aplicadas, eram meninas disciplinadas. Muito... E tem um momento que ela fala que ela vê lá, ela vê. É um cemitério, né? Ela fala que tem estátuas de mármores brancas. Você lembra dessa parte? Aí, Ela, em Milão, eu acho que então, né? Não é aqui nem em Paris, não, né? Então é em Milão. É em Milão mesmo, acho que foi em Milão, foi. Nossa, é impressionante o relato dela, né? não estou lembrando aqui onde é que está isso. Eu também, como eu não tô com o livro aqui, mas essa parte ela fala que o pai também conseguia olhar. Ela fala dessas essas estátuas que a gente vê muitas vezes em mármore, circulam muitas fotos que parece véu, né? Você vê o detalhe, aquele trabalho e tudo. Esses dias, ontem mesmo, eu postei uma de um cemitério, fala que a gente está no meio das almas, né? Benditas do purgatório, né? Novembro. E essa, eu achei que essa imagem me impressionou. E aí, as Terezinha falando esse relato, eu lembrei, né? Eu lembrei do relato de Terezinha, porque essa imagem era uma senhora, mostra até as expressões, né? Ali, triste ali, né? Ali, nessa questão é como se fosse um gesto, a pessoa estava com as flores na mão, parece que estava entregando ali para o túmulo, né? E ela fala que várias estátuas tinham eles contemplavam muito essas estátuas, porque parecia que estava com pétalas nas mãos, as pétalas parecem que estavam sendo sopradas pelo vento. Então, assim, o pai dela também ficou muito compenetrado nessas estátuas, que foi muito proveitosa, né? Esse passeio, né? Essa peregrinação e visita nesse cemitério, né? Pelo que dá a entender. Né? Sim. E aí ela passa por Loreto. Ah, achei. É lindo. Parágrafo 167. Ela diz assim: Dei-me por feliz ao tomar a estrada de Loreto. Só para explicar, né? Loreto, então, é aquela localidade na Itália onde está a Santa Casa de Nazaré. Convém até contar um pouquinho, né, Frederico, às vezes as pessoas não conhecem essa história da Santa Casa. Pois é. Eu, por acaso, lá em Portugal, às vezes ia na igreja dos deonianos, que eram lá italianos, e inclusive lá se contava muito, eles tinham relíquias da Santa Casa e coisas do tipo. Então, o que aconteceu?
Então, põe. Não vou lembrar agora quando, não sei se foi no século XII, a Santa Casa de Nazaré foi miraculosamente transportada para Loreto, na Itália. Entendi. Um milagre em que foram anjos que levaram a Santa Casa de Nazaré, onde a Sagrada Família viveu, diretamente para Loreto, na Itália. E a prova disso é que, por exemplo, já fizeram lá um estudo recentemente que a casa ela não toca no chão. Ela tem lá, é mínima a diferença, mas ela está flutuando. Nossa, que coisa. Eu não sabia dessa. Eu sei do quadro de Genazano, né? De mãe do Bom Conselho. Agora essa Coisas que a ciência não explica. Então a casa não toca no chão, ela está flutuando, apesar de ser uma distância mínima assim, mas ela não toca no chão. Além disso, os tijolos são os mesmos do material que é contemporâneo a outras casas que são contemporâneas ao tempo que Jesus nasceu, do mesmo material. Tem material que tem flores, que é da Palestina, enfim. Então tem uma série de detalhes ali que provam que realmente é a casa de Nazaré, né? E ela E, foi trasladada 3 vezes, né? 3 vezes, né? E parou num lugar, depois foi para outro se lugar. eu não me engano, ela parou pela Turquia. Eu não conheço todos os detalhes da história, mas é muitíssimo interessante. É um lugar que eu tenho vontade de visitar. No meu Instagram, eu tenho um destaque que é sobre Loreto. E eu coloquei alguns desses detalhes lá. O pessoal quiser dar uma olhadinha lá depois. Mas esse local é que Santa Terezinha visitou. Então, vocês pensam que local maravilhoso é que ela vai falar aqui realmente coisas maravilhosas. E nessa passagem por Loreto, então, ela ainda tem a honra, o privilégio de comungar, receber a Sagrada Comunhão na casa de Loreto. Então ela diz assim: tudo é simples e primitivo. As mulheres conservam seu gracioso traje italiano e não adotam a moda de Paris, Olha, como fizeram as cidades. Enfim, Loreto encantou-me, né? Porque por causa dessa simplicidade, não tem aquela coisa afetada, né, da moda moderna que ela via em Paris e outras grandes cidades como Milão. e que nossos Que direito ia falar em Fátima para os pastorinhos do problema das modas, né? Que muitas almas se perdiam por causa da moda, né? pois é verdade. Entretanto, a nossa maior consolação foi receber o próprio Jesus no interior de sua casa e de sermos seu templo vivo no mesmo lugar que honrara com sua presença, né? Então ela conta lá que como é que ela e Celina conseguiram Pois é, se prometer lá. elas trabalharam, elas juntaram ali várias situações aqui ao longo desses capítulos. Nessa viagem, elas duas vão tentando mexer os pauzinhos para conseguir algumas graças assim, né? E foi assim, uma escapada, porque as outras pessoas da excursão não tiveram essa. Foi uma fuga. Pois é. Então, veja, ela diz assim: qual não foi o nosso enlevo por fazermos todas as duas, eu e Celina, a Santa Comunhão dentro da abençoada casa? Foi uma aventura toda celestial, que palavras não são capazes de interpretar. Que acontecerá então, quando recebermos a comunhão na eterna mansão do Reino dos Céus? Nossa. Veremos então que já não se acabará a nossa alegria, que já não haverá tristeza de separação, e que para levar uma lembrança não nos será necessário raspar furtivamente as paredes santificadas pela presença divina, pois que a sua casa será nossa por toda a eternidade. Veja de novo aqui, né, Mônica? Sempre ela tem o céu diante dos olhos, como uma realidade, não como uma realidade abstrata, teórica, mas como algo vivo e permanente. O cristão, quer dizer, a eternidade não é um depois da morte apenas, a eternidade é agora. Ou seja, tudo que nós fazemos, nós somos julgados agora, instantaneamente, pela eternidade, Você né? Na eternidade. e essa questão dela tem sempre os olhos no alto, ela é doutora da igreja, ela se destacou ali muito, né, na sua família, né? Dos santos da sua família é Santa Terezinha, né? Doutora da igreja. Mas quando a gente lê as cartas que elas trocavam entre si, as irmãs, a gente
ver que não era só Santa Teresinha, era a família que pensava no céu. Elas viviam falando isso, a gente está passando por tal tribulação, mas nós estaremos juntos no céu. Elas tinham um desejo, esse anseio, assim, era uma coisa do dia a dia, respiravam isso. E tinham a sua vida, né, um cotidiana de família, mas a Santa Teresinha, a caçula, bebeu isso, né, na sua família, né? Olha a importância, né, da família passar isso, né? Eu, e assim, talvez de todas as coisas que eu aprendi com eles, eu acho que esse ponto foi importante para mim. Porque, por causa da ênfase que eles dão nisso. Claro que todo cristão sabe disso, somos novíssimos. A gente até já deu aula de catecismo, a gente vai lá e fala dos novíssimos. Mas não é uma realidade Não, não vivida. não Uma é. coisa A mentalidade é saber disso, nossa não saber disso conceitualmente. Outra coisa é saber disso experiencialmente. é. Uma coisa é ter experiência diária do céu, o céu, a visão beatífica, a felicidade eterna, a alegria que não se acaba. O tempo todo eles estão com isso diante dos olhos, eles caminham. Sabe aquela coisa que está lá na Sagrada Escritura? Enoque, é um personagem lá do Antigo Testamento, né? É o pai do Matusalém, que Enoque vivia diante da presença de Deus. Né? Por isso Olha, foi agradável a Deus e Deus arrebatou. Quer dizer, eles tinham o céu como algo presente o tempo todo, estava diante dos olhos, o céu está bem aí. Né? Ou seja, isso é a virtude, chama-se virtude teologal da esperança. Esse ponto é muito importante. Porque, inclusive, São João Crisóstomo vai dizer no seu comentário ao Salmo 121 que sem isso é impossível ter virtude. Que na virtude teologal da esperança estão como que penduradas todas as outras virtudes morais. e esse fato a gente percebe nas cartas das irmãs depois, na biografia de Deônia fala muito das cartas que ela troca com as irmãs, e de Santa Zélia. Nas cartas de São Luís também a quantidade é menor, mas a Santa Zélia são 200 cartas. Todas as cartas, você não lê uma carta que ela não fala de Deus, da vida eterna, dá um conselho para o irmão, que o irmão, para o irmão se salve, eu falo de uma alma, de uma pessoa que não tá querendo as coisas. Assim, e ela, assim, fala do seu dia a dia, é engraçado. Ela fala das coisas, das afazeres, né? Como profissional lá, empresária, do marido, do zelo que tem pelo marido, né? Ali, do amor que eles tinham pelo outro, ali, de cuidar da mesa do esposo, mas sempre com esse olhar. E isso me chamou muita atenção, porque ao ler sobre as Santas Mães, que a gente fala muito sobre isso, né? Nós conversamos, a gente percebe que essa é a tonalidade, essa é a essência da família cristã, que nós não temos mais essa mentalidade, porque quando a gente vê isso, a gente pensa assim, lavagem cerebral, que povo bitolado, que não sei o quê. Mas, gente, é assim que os cristãos viviam. É por isso que eles davam a vida. Santa Cecília cortou a cabeça. Uma menina rica, né, milionária para época assim, né, e deu a sua vida por Cristo. É por isso que eles davam a vida, né, não é esse católico de BGE que nós somos hoje não, né, que se Deus chegar uma hora dessa, será que nós teremos coragem de fazer isso, né? Então, mas por que tinham coragem? Porque viviam nessa graça dessa, assim eu penso, né, analisando assim, olhando a vida das santas mães, dessas famílias, né, mamãe Margarida que não tinha nenhum intelectual, né, era analfabeta, semi-analfabeta e vivia isso. Pois é. E a gente também costuma ouvir assim, as pessoas tratam de, não, isso é assunto de religião. Usam essa expressão para dizer assim, é uma coisa que é apartado do resto, né? E Assim, não tem muito valor também, né? Tipo assim, né? é uma das gavetas, assim, você tem 18 gavetas no seu armário, e aí você puxa uma que se chama religião, você fecha, e abre outra que se chama trabalho, e fecha, abre outra que se chama tarefas domésticas, e nada é articulado. Não, estava justamente essa semana mesmo, estava meditando com o meu filho mais velho sobre algumas parábolas de Jesus, né? Então lá em Mateus 13 tem a parábola do fermento. É muito breve, tem 2 linhas a parábola. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher mistura em 3 medidas de farinha e faz levedar toda a massa, até que fica tudo fermentado. Acabou a parábola.
só isso. Aí eu disse, vamos lá, quem é a mulher? Aí ele, Nossa Senhora. É, pois é, ela juntou fermento em três. Bom, o pão somos nós. Mas aí ela juntou fermento em 3 medidas de farinha e depois, ou seja, tirou a parte aquelas 3 medidas e depois juntou tudo, né, com fermento. E até que tudo ficasse levedado. Ora, por que disse 3 medidas de farinha? O que é três? Aí ele falou, a fé, a esperança e a caridade. Ah, É sim. gente, Eu pensei a na verdade. caridade que tem que estar na massa toda. Olha que bonitinho. Então, isso é o seguinte, a nossa fé não é uma gaveta que você abre e fecha e agora eu vou tratar de outras coisas. Não. A nossa fé, a esperança, cara, tem que permear a nossa vida inteira. Tem que estar no nosso trabalho. Então, não, esse trabalho aqui eu vou fazer, não importa se não estão em desacordo com os meus princípios morais, porque afinal de contas é meu trabalho. Não, você não pode ser assim. É a integridade, né, do ser humano. Exato, tem que ser íntegro e tem que ser coerente, né? Então, são as 3 medidas de farinha, fé, esperança e caridade, que vão fermentar a massa inteira. Né? Bom, Vamos lá. e, Terezinha. e mas faz mais trechinho, porque eu não posso deixar de ler isso aqui. Então, Pode ler. ela está recebendo a Sagrada Eucaristia dentro da Santa Casa de Loreto. E olha o que é que ela diz. Parágrafo, fim do 167. Jesus não nos quer dar a sua casa aqui na terra. Ele se contenta em nola mostrar, para que nos faça amar a pobreza e a vida oculta. Aquela que nos reserva é o seu palácio na glória celeste, onde já não o veremos oculto, na aparência de uma criança ou de uma hóstia branca, mas tal qual ele é, na força do seu infinito resplendor. Então, veja, é bom visitar a Santa Casa de Loreto, é ótimo, mas receber Jesus na Eucaristia é muito melhor. Melhor ainda, né? Melhor ainda. Então, isso aqui me lembra, sabe o quê? O Beato Carlo Acutis, que já era bastante santo com 13 anos de idade, e era de uma família rica. E aí o pai dele disse assim, meu filho, eu vejo que você realmente gosta muito de Jesus e tal. O pai dele tentando entendê-lo. Ele nem era compreensível assim aos próprios pais. Veja, você está de férias, que tal? Você quer ir uma excursão à Terra Santa? Aí ele disse, não, não, por favor, não, obrigado. Como não? Você não gosta tanto de Jesus, não queria lá ver o Santo Sepulcro? Ele disse, não. Mas por quê? Porque no Santo Sepulcro Jesus esteve. Agora, aqui no Sacrário da minha paróquia, Jesus está. Nossa. Foi ver os milagres eucarísticos, né? Parece que ele foi viajar. Não, sim, ele fez uma exposição de milagres eucarísticos, mas eu tenho até aqui o livro. Foi feito um livro em cima do que ele compilou, né, de informação. É impressionante a erudição eucarística dele. Mas o fato é o seguinte: se nós realmente crêssemos que Jesus está no Sacrário, com a fé do Carlo Acutis, mesmo uma viagem à Terra Santa, que é uma coisa piedosa, nem isso seria tão valioso quanto você adorar Jesus que está no momento, aqui e agora. Percebe? Porque lá ele esteve. É muito bom ver os lugares onde ele esteve. Mas melhor ainda é estar com ele. E é uma grande. Jesus se fez. Eu estava meditando hoje. Gente, é aquela oração de São Tomás de Aquino, né? Que meus olhos, meus sentidos não entendem, né? Eu não consigo compreender, né? Meus olhos me enganam, o tato também, o paladar também. Mas o Senhor está aí, né? Está lá, né? E os milagres eucarísticos, né? Não precisa nem de milagre eucarístico, né? Deus, na sua infinita bondade, nos dá, né? Mas é um mistério muito grande e uma benevolência muito grande de Deus, né? Deixar-se consumir por nós, né? Tão ingratos, tão miseráveis. E a gente não dá valor. Um dia desse eu fui na paróquia aqui perto de casa. Ela fica bem de fácil acesso aqui, que vai na padaria, você já está de frente com a paróquia ali na Solar, as Sagradas Corações aqui. Né? E toda quinta-feira tem adoração lá. E todas as vezes que eu vou lá nessa paróquia, assim, gente, 2 pessoas, assim, no máximo que eu já vi lá foram as 3 pessoas. Então, e isso é um exemplo nas paróquias do Brasil inteiro. Quando acontece exposto, quando é, né, exposto, não tem quem vai adorar Jesus, né? E ela está mostrando aqui, né, que
principal, né? E ela detalha a casa, né? Ela contempla ali a casa, a parede, o teto, e a maravilha dela estar ali dentro de Jesus pisou. José contemplou aquelas paredes. Quando eu fui falar lá de São José, eu falei um pouco dessa casa de Loreto e falei que maravilha, né? Saber que São José esteve ali, que ajudou ali, às vezes, até consertar uma coisa ou outra, mas Jesus, acho que ela faz até um trocadilho assim, você falou aí agora na leitura, eu estava dentro da casa que Jesus pisou, mas agora ele está dentro de mim, dentro da casa, né? Então assim, é muito a mentalidade de uma menina. Eu estava falando hoje com as minhas filhas, A que profundidade. eu falei para elas assim, 22 anos, uma menina de 22 anos escreveu isso aqui, né? Impressionante. E ela estava É com a 22 anos. que na verdade vem do Espírito Santo. Isso aqui são os dons do Espírito Santo de maneira muito evidente, né? É uma sabedoria que nem é dela. É. É uma sabedoria que é do Espírito Santo. Ela se abriu, Então, ela fez esse processo de se abrir e se deixar conduzir, né? Esse é impressionante. tem duas linhas aqui que eu não ia ler, não estava planejando ler hoje. Mas agora, bateu o olho aqui e achei sensacional. Vou deixar de comentar. Olha isso aqui. Aí, no fim do parágrafo 168, Uhum, ela diz assim, ó. Ela está descrevendo, então, essa excursão toda, né? Saiu de Paris, passou por não uhum. sei onde, mais Loreto, tal, vai parar em Roma. Ela já chegou em Roma. Ela diz assim, não vou falar dos lugares por nós visitados. Existem muitos livros que alargam em sua descrição. Será apenas a respeito das principais impressões que tive que vou escrever. Olha só. Isso aqui é um critério para a gente escolher uma boa biografia de santo. Por quê? De que adianta a gente fazer uma leitura totalmente descritiva de um determinado lugar e tal, por onde o santo esteve e tal. O que importa aqui não é, se você quer saber como é que é Roma, como é que é o Coliseu nos seus detalhes, você compra lá um livro Mas Coliseu em 3D, não sei o quê. O que é que interessa aqui? É o que ela diz, ó. Ela vai escrever apenas a respeito das principais impressões que teve. Ou seja, nós vamos ver Roma sob o olhar de Santa Teresinha, filtrado pela alma de Santa Teresinha. É isso que interessa. Ou seja, não é a Roma geograficamente ou topograficamente considerada, mas a impressão que essa Roma teve ao ser filtrada pela alma de Santa Teresinha. Isso aqui é. Inclusive, só um detalhe, né? Ela coloca as impressões, porque isso aqui, na época, se você for ver na história da arte, estava na moda na época de Santa Teresinha, o impressionismo, né? uhum. Você tem Renoir, série de pintores que vão fazer uma pintura assim, meio quase que borrada, né? Tal, mas aquilo é como olhar, ver as coisas, né? Num dia de sol e tal. Então, aqui o que importa são essas impressões da santa. Isso aqui é muito importante. Porque tem muitas biografias aí, essa aqui é ótima porque é a autobiografia, né? Mas tem Uhum. muitas biografias aí que me frustram porque elas não têm esse olhar espiritual em cima da coisa. Por exemplo, se eu vou ler a biografia do Carlo Nas Acutis, coisas acidentais, né? E não nas essenciais. tem uma biografia do Carlo Acutis aí que vai falar uma série de detalhes sobre o que ele fazia com informática, não sei o que e tal, que são meras curiosidades, não interessam. Eu quero esse prisma espiritual. É isso aqui que interessa. A biografia que Celina escreveu de São Luís Martin é maravilhosa por isso, porque ela sabe recortar Uhum. o ponto que interessa para o nosso aprendizado espiritual. Deixa eu tentar ler essa parte que eu não. Logo em seguida do que você leu aí, essa parte do Coliseu, para mim, foi uma. É a Não, tem que ler. melhor do capítulo. Ela fala assim, que aí ela fala que não vai falar de tudo, mas ela fala que uma das mais agradáveis foi a que fez estremecer a vista do Coliseu. Estremecer foi a visita ao Coliseu. Estava vendo, enfim, olha só que lindo que ela fala, essa arena onde tantos mártires tinham derramado sangue por Jesus. Já ia apressar-me a beijar a terra que tem de. Cadê? Ai, perdi. Que santificaram. Mas que decepção. O centro não passa de um montão de entulhos que os romeiros têm que se contentar em olhar, pois uma barreira impede a entrada. Aliás, ninguém fica interessado em entrar naquelas ruínas. Seria possível ir a Roma sem visitar o Coliseu? Não queria admitir.
Não escutava mais as explicações do guia. Só um pensamento me atormentava: descer a arena. Ela não se contentou com não, né? Vendo um operário que passava com uma escada, estive prestes a pedir-lhe. Felizmente, não pus meu plano em execução, porque me teriam considerado louca. Disse no Evangelho que Madalena tinha ficado junto ao sepulcro e que, inclinando-se por diversas vezes para ver dentro, acabou vendo dois anjos. Como ela, depois de constatar a impossibilidade de realizar meus desejos, continuei me inclinando sobre as ruínas onde queria descer. No fim, já vi, não vi anjo nenhum, mas sim o que eu procurava. Soltei um grito de alegria e disse a Celina: venha depressa, vamos poder passar. Logo atravessamos a barreira de entulhos e eis-nos escalando as ruínas que caíam sob nossos passos. Papai nos olhava espantado a nossa audácia. E ninguém percebeu, né? A excursão indo e elas conseguiram. Olha só que graça que elas tiveram, né? Aquele desejo. Olha que coisa mais linda. Ela olhar aquela arena que verteu sangue. É um solo santo, né? Aquela terra ali realmente a terra santa, né? Sim. E ela conseguiu ali, usou ali da sua esperteza, né? Aí por bem, né? Deus fala para gente ser astuto, né? Então ela foi ali realmente. Então, a Celina percebeu lá da explicação que o guia turístico deu que havia uma determinada laje, onde era o especial, onde havia derramado sangue. Então, elas foram atrás dessa laje. É, Aí ela diz assim: não demorando muito em achá-la, ajoelhamos-nos na terra sagrada. E as nossas almas fundiram-se numa só oração. Você vê essa irmandade, né? Essa afinidade espiritual das duas. Muito fortes eram as batidas do coração, quando os meus lábios se achegaram da poeira avermelhada pelo sangue dos primeiros cristãos. Pedi a graça de ser também eu, Marte por amor de Jesus. E eu senti no fundo do coração que minha prece foi atendida. Olha só. Isso aqui se esclarece lá no manuscrito B, onde ela vai falar do desejo de martírio. Tudo aconteceu em bem pouco tempo. Papai não conseguiu zangar-se conosco. Bem percebi que ele tinha orgulho da nossa coragem. Agora veja, e os outros da excursão, o que é que estavam fazendo? Os peregrinos ocupados nem perceberam a nossa ausência. Estavam ocupados em contemplar as imponentes arcadas, onde o guia pedia atenção para os pequenos cornijas e cupidos que ficavam por cima. Portanto, nem ele, nem os senhores sacerdotes tomaram conhecimento da alegria que nos inundava o coração. Veja, isso é vida. Ela conseguiram pegar pedrinhas ali também. Essa levaram é realmente uma grande santa, uma doutora. Olha o que ela está colocando aqui. Que as outras pessoas da excursão estavam preocupados naqueles detalhes arquitetônicos. Ah, essa coluna é estilo dórico. Essa coluna tem aquela voltinha lá em cima que é estilo jônico. Ah, isso aqui. Então eles estavam preocupados em coisas exteriores. E nem perceberam a alegria que nos inundava o coração. Veja como é um livro que ele nos ajuda a interiorizar. Ele mostra a vida, ela expõe a vida interior dela, para que nós possamos também fazer esse processo de interiorização. Impressionante. Muito impressionante. Aí ela encontra a filha. Vai lá. Eu ia falar que ela tem uma capacidade ali de uma profundidade mesmo, né? Ali de olhar essas pequenas coisas do dia a dia e tirar essas impressões, essa contemplação mesmo, né? Ali ela contemplava esses detalhes, né? E todos os locais que ela está passando, esse capítulo é muito. Aparentemente parece que você não dá nada pelo capítulo. Viagem para Roma, né? Vai chegar no Papa, só que não é, a questão não foi só ela ir estar de frente com o Papa, é todo o percurso que ela vai narrando ali e ela vai trazendo esse. Aí até eu falei, eu quero fazer esse percurso de Terezinha, porque olha essa. E lendo ali, olha que ela foi aqui, porque ela foi tirando ali aquilo de santidade daquele local, né? Que ela visitou, que ela conseguiu contemplar ali, né? Muito, muito bonito. É a vida interior dela, que é muito rica. É tudo a vida interior. Então, ela vai, e nessa peregrinação por Roma, se encontra com o túmulo de Santa Cecília,
que é dia dela hoje. Santa Cecília é por nós. E eu tenho uma filha chamada Cecília. Qual é o nomástico dela? Virgem e Marte, né? Então ela tem essas duas graças. A graça da virgindade e a graça do martírio. Olha aí, você falou aí, ô Federico, nessa passagem aí, ela tá falando de Santa Cecília, ela fala assim, ó, deixando a procissão se afastar um pouco, Celina e eu penetraram juntas até o fundo do antigo túmulo de Santa Cecília e pegaram a terra santificada pela sua presença. Olha só, a procissão passou, acho que nem perceberam que tinha o túmulo de Santa Cecília e elas foram lá contemplar, né? Ainda pegaram a terra. E ela, olha que ela diz que não era amiga de Santa Cecília até então. Antes de minha viagem a Roma, eu não tinha nenhuma devoção particular pela santa. Mas visitando a sua casa, transformada em igreja, lugar do seu martírio, e sabendo que Santa Cecília fora proclamada rainha da harmonia, Olha que lindo. não por causa da sua bela voz, não pelo seu canto, nem por causa do seu talento musical, mas pela recordação do canto virginal que entoou ao celeste esposo, Jesus Cristo, que estava escondido no âmago de sua alma. Senti por ela mais do que devoção. Era agora uma verdadeira ternura de amiga. Tornou-se a santa de minha predileção, minha íntima confidência. Nela tudo me encanta. Olha que esponsal isso aqui. É o amor, é o verdadeiro matrimônio espiritual com Cristo. Nela tudo me encanta, principalmente o seu abandono, a sua ilimitada confiança, que a tornaram capaz de virginizar almas que jamais teriam almejado outras alegrias, senão as da vida presente. Santa Cecília assemelha-se à esposa do Cântico dos Cânticos. Nela eu vejo um coro de dança num acampamento militar, Cânticos 7:10, 7:1. Sua vida outra coisa não foi senão um melodioso cantar, até no meio das maiores provações. E isso não me surpreende, pois o Santo Evangelho repousava sobre o seu coração, como diz o ofício litúrgico de Santa Cecília. E que no seu coração repousava o esposo das virgens, Jesus Cristo. Maravilhoso. Santa Cecília, rogai por nós. É por nós. Muito bem. Cada visita, o Fred, é difícil querer ver o capítulo 7, 8, 7 também, Não, mas é muita coisa. Santo Inês, Santo Inês, né? Como é que vai falar de Santo Inês, né? exato, que era amiga de infância dela e tal. Mas aí, vamos falar do encontro dela com o Santo Padre Leão XIII. Você quer falar? Não, é a impressão assim que ela percebia, né, ao longo da viagem, o padre, que é o padre que eu não sei falar o nome dele, é difícil, é o padre que estava na viagem e que estava junto lá nessa visita, né? O Reverroni. Isso, Reverroni. Ela percebe que no início ele, tipo assim, não dava muito nada por ela, né? E ele vai acompanhando, né, e essa trajetória, e ela sempre narra em várias passagens aqui, ele ficava observando, né? Justamente já sabendo que ela queria ir para o Carmelo. Ela pensava assim, lá ele está me avaliando para saber se eu tenho realmente a vocação, né? Se realmente faz sentido o que eu tô pedindo, né? E antes e depois, né? Também dela estar de frente com o Papa, né? Ela fala, ela observa muito esses olhares e os comportamentos, né? Desse padre, desse monsenhor para com ela, né? E seu pai. Não, aqui tem uma passagem. Um abraço aqui para minha amiga Andréa Medrado, que entrou aí. Andréia. Essa passagem. Andréia, fã, ó, sua. Eu também. Vou fazer aqui um coração. É. Olha só. Então, ela estava frustrada porque não havia conseguido o que queria, que era entrar no Carmelo aos 15 anos de idade. E São Luís Martin também ficou bastante triste por isso e tal. Aí ela compreendeu que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Né? Muitas vezes Deus quer dobrar a nossa vontade, né? Os nossos caprichos e tal. E aí ela diz, né?
Deus não permitiu às criaturas fazer o que bem entendesse, mas o que era de sua vontade. Aí eu vou ler aí ela, como ela compreendeu isso. Tempos atrás, eu tinha me oferecido ao menino Jesus para ser o seu brinquedinho. Ah, é. Acho bem. Parágrafo 177. Eu dissera-lhe que ele usasse de mim não como um brinquedo de valor que as crianças se contentam em olhar, né, em colocar assim na prateleira e ficar olhando, sem coragem de pegar nele, mas sim como uma bolinha sem valor que ele poderia jogar ao chão, bater com o pé, furar, largar num canto ou também apertar ao coração quando fosse do seu agrado. Numa palavra, eu queria distrair o menino Jesus, dar-lhe alegria, queria prestar-me aos seus caprichos de criança. A minha oração, ele a atendera. Em Roma, Jesus furou o seu brinquedinho. Isso porque não deu certo, né? Sei lá, com o papo. Jesus furou o seu brinquedinho, querendo ver o que havia por dentro. Depois de tê-lo visto, ficou contente com a descoberta, deixou tombar a bolinha e adormeceu. O que fez Jesus, menino, em seu tranquilo sono? E o que aconteceu depois com a bolinha abandonada? Jesus sonhou que ainda se entretinha com o brinquedo, ora a pegá-lo, ora a largá-lo. E depois de fazê-lo rolar a grande distância, achegou-o ao coração, não mais permitindo que jamais se afastasse de sua mãozinha. Ai, não. Isso é muito lindo. É de uma simplicidade tão grande e de uma sabedoria. E, e ela fala dessa bolinha, né? Hoje eu tava missa, eu tava justamente, eu fiquei olhando que lá tem a Nossa Senhora do Bom Sucesso, tem o menino Jesus, né? No colo, né? Fiquei olhando pro menino Jesus, eu falei, gente, olha, realmente, né? Santa Terezinha, e ela fala dessa bolinha, né? Que a gente seja, né? Essa bolinha, e eu fiquei pensando nessa imagem que ela usa, né? Da bolinha murcha, né? Sim, Mas eu lembrei dessa passagem também da Bíblia, que Jesus dorme no barco quando tá na tempestade, né? é, E aí, quem estava mais perto dele naquela imagem de Rembrandt, naquela pintura, a gente percebe que quem estava assim perto, mais perto de Jesus ali, estava com semblante tá assim, tá mais calmo, vamos dizer assim, né? E as pessoas estavam mais longe do barco, estão mais com as expressões assim mais preocupadas, né? E ela, essa bolinha ali, é como se Terezinha, essa bolinha estava ali perto ela sabia que Jesus estava ali, né? Estava adormecido, mas a bolinha, mas estava sonhando com ela, né? Olha que bonito, né? o que eu achei mais bonito é ela dizer que ele pegou a bolinha e furou para ver o que tinha dentro, para examinar o coração, né? Prova, né? A prova, exato, mas também para sondar a intimidade, né? E esse eu profundo, para saber até onde é verdadeira essa vocação, né? Porque o evangelho interioriza a lei de Deus, né? Não é isso que Jesus faz, né? No Sermão da Montanha, por exemplo, né? Ouvistes dizer, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que se encolerizar contra o seu irmão já cometeu homicídio. Então, Jesus vai enraizando a lei de Moisés no coração. Uhum. O que importa é o interior do homem. Então, esse processo de interiorização que Santa Teresinha vai nos levando também ao expor assim, a sua vida interior, que é tão rica. E ela comenta também aqui, né, do luxo dos hotéis por onde ela passou, né? Isso só fez, na verdade, essa viagem, longe de desviá-la da sua vocação, na verdade, só fez ela ter mais certeza ainda, assim. Ela tinha nojo desse luxo, né? Ela disse, nunca me vi cercada de tanto luxo. Vem muito ao caso dizer-se que riqueza não traz felicidade, pois eu ficaria muito mais feliz debaixo de um teto de sapé, com a esperança do Carmelo, do que junto a lambris dourados, escadarias de mármore branco, tapetes de seda e com amargura no coração. Oh, bem o sentia. A alegria não se encontra nos objetos que nos cercam. Encontra-se no mais íntimo da alma. Podemos possuí-la tão bem numa prisão como num palácio. Depende do interior da sua alma. Prova é que no Carmelo eu sou mais feliz, mesmo entre provações interiores e exteriores, do que eu era no século, quer dizer, no mundo, cercada das comodidades da vida, mormente dos encantos da casa paterna.
Olha, eu vou dizer uma coisa, eu tenho aqui, né, nesse apostolado sobre educação, não só aqui meditando sobre assim, os problemas que surgem em casa, com as crianças e tal, mas também de outras crianças que são próximas. Que a gente vê o seguinte: conforto acaba com a educação de uma. É, A educação é luz. É a mesma eu cheguei a essa conclusão. para educar alguém, ele tem que. A educação significa desenvolver o amor à cruz na pessoa. É disso que se trata. Porque conforto é uma comodidade, é a fonte de uma série de problemas. Não, e os pais hoje, da minha geração, assim, eu percebo muito assim, eu vou dar aquilo que eu fico assim, parece com a pena, né? Assim, eu vou sofrer, não tive tal coisa, eu vou dar aquilo que eu não tive. E às vezes o pai deixa de fazer um monte de coisa para dar esse conforto, né? Esses extras, assim, para os filhos. E depois não entende que quando o filho está adulto, quando, sei lá, né, não dá valor na família, não dá valor nem no material que o pai tinha, né, para eles, né? Porque não desenvolveu aquilo que era o principal, né? Criou um monte de gente fraca que não sabe lidar com a dificuldade. Pois é. Isso. É. Pois bem, vamos nos encaminhar para a conclusão, Vamos, vamos. que a gente está chegando a uma hora de live. Eu separei aqui, anotei algumas coisas no último parágrafo, no 190, que então ela ficou nessa expectativa, né, de conseguir, enfim, a autorização e tudo mais. Tinham dito para ela, né, que a entrada se efetuaria depois da quaresma. E aí ela já fica em paz. Essa espera, ela já não recebeu com impaciência, mas ela já recebeu com uma grande paz no coração e tudo. E ela até diz assim, ó, aceitando com alegria esses 3 meses de exílio, né? Como se passaram os 3 meses tão ricos em graças para minha alma. Parágrafo 190. Primeiramente, ocorreu-me o pensamento de eu não me preocupar em ter uma vida tão bem disciplinada, como era meu costume. Logo compreendi o valor do tempo que me era disponível e decidi dedicar-me mais do que nunca a uma vida compenetrada e mortificada. Nossa, mas ela não ia entrar no Carmelo, ia ter tempo suficiente para se mortificar. E aí que ela teve pressa de se mortificar logo, antes de entrar. Ela quis apressar, né? Ela quis estar preparada, né? Com o vestido, né? Com a veste nupcial, Isso né? é a inversão do Carpe Diem. Porque o mundo aí só sabe dizer uma coisa pra gente: Carpe Diem. Aproveita a vida, camarada. Né? Usufrui, desfruta a vida. Pois ela estava desfrutando como? Se mortificando. Eu Aí não ela sei, diga, pode falar, né? É que no meu PDF não tem a divisão por capítulo. Mas no capítulo 6 ainda fala da visita que ela foi lá na Carmelita, que ela viu a bolinha do menino Jesus com o nome dela, nesse capítulo. não, eu estou aqui nas últimas linhas do capítulo Ah, 6. tá. Pode Últimas linhas. Aí ela. destravou. Travou aqui, Frederico. Será que é o meu celular ou é o seu aí? Eu vou ter que acabar a live.